Olá, pessoal, tudo bem? Oi, amados. Quem aqui já sentiu um friozinho na barriga para um projeto novo, uma entrevista de emprego, e sentiu aquilo muito maior do que realmente era? Depois que passou pela entrevista, viu que não era aquele monstro todo. Talvez você não tenha passado por uma grande construção no deserto, mas tenho certeza que foi o mesmo friozinho na barriga que muitas pessoas têm quando vão encarar um novo desafio, como uma construção, uma reforma de uma casa, ou até mesmo uma grande faxina, né, de verão. E o que podemos aprender com isso? Em todos os cenários, seja ele de uma entrevista de emprego, seja uma grande construção, uma construção até mesmo no deserto, uma reforma numa cozinha, uma grande faxina na sua casa, tudo nos gera um pouco de ansiedade e depois um esgotamento físico. E em Êxodo 35, Deus é tão maravilhoso que Ele prepara um momento para o nosso descanso. Mas não é o descanso depois do trabalho, é um descanso antes do trabalho. Quando vamos reformar, o primeiro impulso é comprar tudo e começar a quebrar as paredes sem um cronograma, sem dinheiro suficiente. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, né, muitas pessoas que não têm um preparo correto, por isso que eu incentivo as pessoas a contratarem um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obras experiente, para que ele possa fazer um cronograma junto com a pessoa que vai construir, a pessoa que está ali com seus recursos. Tem que ter uma transparência entre quem está construindo e o construtor, para que eu tenho tanto XY de recursos financeiros, tenho esse tempo para concluir essa obra, eu preciso mudar em tanto tempo, para esse profissional poder colocar um cronograma e apresentar um projeto adequado para aquele orçamento, para aquele sonho ser realizado, né? E aí, quando você se mete a fazer isso sem um conhecimento técnico, qual é o resultado? Qual é o resultado de quando a gente se frustra numa construção, fica pela metade, acaba o dinheiro, fica endividado? Só pode gerar angústia, estresse, bagunça, dívidas, né? Quando vamos cozinhar por uma pessoa, né, a gente às vezes vai receber alguém em casa e a gente vai tentar fazer uma comida ali para receber alguém na nossa casa, a gente planeja, mesmo que intuitivamente, a gente monta um cronograma, vai no supermercado, escolhe os ingredientes daquilo que a gente vai fazer, prepara o fogão, prepara a cozinha, prepara o ambiente para receber as pessoas e acaba fazendo um cronograma meio intuitivo ali. Mas, mesmo assim, gera uma exaustão, né? E na nossa vida espiritual, quero te dizer que não é diferente. Muitas vezes agimos da mesma forma, sem cronograma, sem planejamento e principalmente sem oração. Queremos servir a Deus, evangelizar, doar, servir, mas corremos tanto que nos esgotamos. Então, esse começo de Êxodo, Deus prepara um momento assim, vai descansar, né? O que construímos acaba sendo instável e sem alegria. Quando a gente se esgota e acaba fazendo aquilo, acaba tirando a nossa paz, acaba tirando a nossa alegria. Quando a gente não está descansado, a gente vai fazer uma tarefa cansado e acaba acontecendo isso. Nós acreditamos que uma obra existe acreditamos que a obra de Deus exige 24 horas de suor ininterrupto, sem descanso e sem prazer. Muitas vezes a gente pensa dessa maneira, mas não é isso que Deus quer de nós, né? E é por isso que a falta de logística, o esgotamento acaba tudo atrapalhando, né? Lá em Israel, o povo tinha acabado de sair do Egito, em Êxodo 35. Tinham visto o bezerro de ouro e estavam prestes a iniciar a maior obra arquitetônica da sua história, o tabernáculo.
Então, o santuário de Deus, imagina a pressão. Nós vamos construir aquele Deus que depois Moisés passou a faca em todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Eles viram todas as maravilhas que Deus tinha feito, retirando eles da escravidão ali, das mãos dos egípcios, né, da escravidão. Eles eram maltratados, e principalmente no final. E ali eles tinham acabado de presenciar as pessoas adorando o bezerro de ouro, e esses que não foram, né, não passaram pelo fio da espada, eles sobreviveram, eles viram tudo isso acontecer. Então eles começaram a sentir o peso dessa adoração. Mas Deus queria trazer leveza para isso, queria o coração voltado para isso. Então, quando ele fala de construir o santuário para Deus, imagina a pressão que eles sentiram de receber essa incumbência, né, de essa obra para Deus. Eles poderiam ter trabalhado dia e noite, 7 dias por semana, mas Moisés reúne o povo e entrega a eles a planta divina. Então aqui tem um segredo, a planta divina. E o que consta nessa planta? Está registrada lá em Êxodo 35. Não começa com as medidas de ouro ou de bronze, ela começa com as diretrizes para o ser humano que vai fazer a obra. Então não é o material, o recurso material, é o recurso humano que Deus está preocupado. Deus nos ensina aqui, para construir o seu templo, seja o tabernáculo, a igreja ou a sua morada no nosso coração, a qualidade do construtor é mais importante do que a quantidade da construção ou a qualidade da construção. Deus está preocupado com o teu coração e aonde vai ser a morada dele, um coração segundo a vontade dele. E neste capítulo mostra Deus usando você, né? Ele quer usar você. Ele quer que o que você é, ele quer restaurar a sua fundação. O homem, a fundação lá, a obra-prima que Deus criou. Ele quer restaurar a sua fundação. Hoje vamos mergulhar nessa tríade da consagração do Êxodo 35, que inverte a nossa lógica de construção e nos mostra como ter uma vida de serviço que não se esgota, mas que transborda. Vamos falar sobre o descanso sagrado, o coração aberto e as mãos habilidosas. O primeiro ponto aqui que a gente vai abordar é o descanso sagrado, a lógica do tempo. Em Êxodo 35 lemos: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Então Deus aqui deixou um aviso: trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, ou seja, sagrado, o sábado, o dia do repouso, o dia solene ao Senhor. Quem nele trabalhará morrerá. Não acendeis fogo nenhum nas vossas moradias no dia do sábado. Amados, depois de toda aquela ansiedade da construção que falamos no início, qual é a primeira instrução de Deus? Parem. Deus nos ensina uma verdade crucial: o seu serviço só é válido quando ele emana do descanso. Vou repetir. Deus fala assim: parem. Parem. Deus nos ensina com isso uma verdade crucial: o seu serviço só é válido quando ele emana do descanso. Isso subverte a lógica do mundo. No mundo, nós trabalhamos para descansar. Deus nos chama para descansar, para trabalhar. O descanso é o ponto de partida, não a recompensa final. Pense no sábado como um carregador divino. Aquele carregador de celular, vamos pensar como se o sábado fosse aquele carregador divino. Vocês vivem com o celular na mão e sabem o que acontece quando a bateria chega a 1%. Aí você sabe, você precisa carregar. Ou ele vai desligar e você vai ficar sem comunicação, ou você põe para carregar. Nós passamos uma semana usando 100% da energia.
família, trabalho, igreja, a gente emprega a nossa energia no nosso trabalho, na nossa igreja, com a nossa família. E Deus fala assim, ó, o descanso sagrado é Deus dizendo, venha para mim, recarregue-se. Se você tentar construir a minha obra com 1% de bateria, o projeto vai falhar e você vai morrer espiritualmente. Então não é para você trabalhar, dar atenção para todo mundo, para depois fazer a obra de Deus. Nós carregamos a bateria toda, a gente não deixa a bateria descarregar. Nós estamos sempre nos carregando em Deus. Ele é que vai nos aliviar dessa ansiedade, de toda essa preocupação em todas as coisas. E no povo hebreu, lá nos israelenses, naquela época, eles também tinham essa preocupação. Então Deus, com a sua onisciência, com a sua divindade, prepara, fala, olha, aqui tem um sábado, é um dia de descanso. Então a lei mostra a seriedade de Deus e o cuidado e o carinho para com nós. Não é uma coisa pesada, é algo satisfatório para o ser humano. Imagine você começar a sua semana cheio de energia para consagrar todos os dias para Deus. Eu tenho um hábito de todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço, faço minhas orações, recarrego as minhas baterias no Senhor para depois começar meu dia. Então, o que nós vemos com essa lição aqui? O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que nós precisamos entregar a primícia para Deus. Primeira hora do nosso dia, a gratidão a Deus. É sempre no começo, nunca no fim. Deus quer o sacrifício que a gente já viu lá, é o que Deus espera da gente. A primícia, é o cordeiro imaculado, sem mancha. Então você vai entregar, vai fazer um serviço para Deus cansado. Não vai dar certo. Então, eu quero deixar esse detalhe, né? Acordou, não vai pensar em pegar o celular. Acordou, vai pensar em Deus. Vai agradecer por mais um dia, ter a oportunidade de fazer diferente, de você disponibilizar o teu dia inteiro para Deus. Senhor, me transforma. Faz eu conseguir vencer as adversidades, a desembrulhar esse presente e ver com carinho esse dia. Dando graças, né? O tempo inteiro por tudo o que for acontecer durante o dia. Tem um outro ponto. A proibição de acender o fogo não é apenas sobre fósforos. É uma metáfora poderosa. Pare de criar o seu próprio calor, a sua própria luz, a sua própria pressão. Pare de acender a chama da autopromoção ou da autossuficiência e da ansiedade. No dia do descanso, você deve viver da luz e do calor que Deus já providenciou para você. O serviço que vem do esgotamento é o serviço humano. O serviço que vem do descanso é serviço espiritual. No dia do descanso, você deve viver da luz e do calor que Deus já providenciou para você. O serviço que vem do esgotamento é serviço humano. E o serviço que vem do descanso é serviço espiritual, impulsionado pelo Espírito Santo. E você só pode dar o que você recebeu. Então, receba a luz para dar a luz. E este descanso que prepara o seu coração para a doação, para servir. Isso nos leva ao segundo ponto. O coração aberto. A logística dos recursos. Um coração aberto, propenso a receber essa luz, vai tomar determinadas ações que vocês vão ver aqui comigo. Em Êxodo 35, continua assim. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor. Eu vou repetir. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor. Com o descanso estabelecido, o povo estava pronto para ofertar. Note o que Moisés destaca.
cujo coração os dispôs. Então é algo que vem do coração para servir a Deus. A palavra dispostos aqui carrega a ideia de movimento e espontaneidade, não uma coleta obrigatória. Era um privilégio servir a Deus. Era uma doação de coração, estar disposto, o coração disposto a servir. A doação é o diagnóstico da devoção. Deus não mede o tamanho do seu presente, Ele mede o tamanho do seu coração por trás do presente. Ele mede o tamanho do seu coração por trás do presente. A oferta não é um imposto, é uma adoração prática. O texto mostra que eles trouxeram o ouro, a prata, o bronze, os tecidos, mas também peles de carneiro, azeite e incenso. Não era apenas para os ricos. A viúva, o artesão, o pastor, todos trouxeram o que tinham. Quando o coração está aberto, você doa na proporção da sua gratidão, não na proporção da sua riqueza. E a resposta do povo foi tão incrível que eles trouxeram, tanto que Moisés teve que dizer: basta, não tragam mais. Isso só acontece quando a motivação não é o dever, mas o desejo. Aquilo que nasce no nosso coração. E aí nos motiva a fazer aquilo com um coração voltado para Deus. Pense um pouco. Se Deus fosse medir a sua doação hoje, como seria? Qual é o que você tem contribuído para a sua vida espiritual? Ele encontraria mais nos seus cálculos de orçamento da tua obra ou na alegria espontânea do seu coração? Nós reformamos nossas casas com o melhor material, não é verdade? Nós queremos o melhor profissional, o melhor pedreiro, o melhor material, o melhor azulejo, o melhor mármore. Mas Deus nos desafia a ofertar para a sua casa o que é o corpo de Cristo e a igreja, com o melhor de nossa disposição. O coração disposto libera a posse, mas e as habilidades que Deus colocou em nossas mãos? A gente já vai ver sobre as habilidades, que é um outro ponto aqui. Mas olha só, Deus nos desafia a ofertar para a sua casa, que é o corpo de Cristo e a igreja, com o melhor de nossa disposição. O coração disposto libera a posse, mas as habilidades que Deus colocou em nossas mãos, como que fazemos? Chegamos a um terceiro ponto, mãos habilidosas. A logística dos talentos, em Êxodo 35 diz: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, encheu do Espírito de Deus de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha que maravilha, Deus escolhe um personagem bíblico, e enche ele do seu espírito de sabedoria, espírito de entendimento, dá a ele habilidades de inteligência e conhecimento de todo o artifício, ou seja, engenharia, arquitetura, o raciocínio lógico. E aqui a Bíblia diz que não vinha dele, foi Deus que colocou, Deus que preencheu aquele espaço na vida de Bezalel. Então vamos recapitular aqui. A planta do reino. Como Deus constrói seu templo em você. Primeiro ponto, o descanso sagrado. Aquele recarregar de baterias é o início. E nós carregamos em Deus. Que é essa logística do tempo. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Ele nos convida a recarregarmos nossas baterias nele. O segundo ponto, um coração aberto. Um coração aberto para a logística dos recursos. Temos a logística do tempo, a logística dos recursos. Qual é a logística dos recursos? Tudo que eu tenho de bom, que eu faço, que eu tenho de material, eu levo para contribuição. Um coração disposto à doação, a doar meu tempo, a doar os meus recursos, ser voluntário em alguma obra
de caridade, algum projeto. Então vamos recapitular. Aqui, na nossa planta do reino, onde o grande arquiteto, né, o grande arquiteto do universo, Jesus Cristo, como Deus constrói seu templo em você. Como foi a palavra de Deus construir todas as coisas e agora Ele quer construir o seu templo em você. Aonde vai ser? E aí nós temos 3 pontos para que isso aconteça. Deus fala sobre a logística do tempo, que está lá em Êxodo 35, de 1 a 3, o descanso sagrado, trabalhai 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, ou seja, sagrado a Deus, para que você se lembre de que o grande Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quer fazer morada no teu coração, na tua vida. Então, aquele dia separado para Ele, você não vai trabalhar. Você vai encher seu coração de coisas que se agrada. Mas isso é só no sábado? Não, nós vivimos aqui que é todos os dias. Todos os dias nós entregamos o nosso amanhecer, o nosso dia, aos cuidados de um Deus amantíssimo. Um Deus que cuida da gente, que é cuidadoso, carinhoso, amoroso, afetuoso, misericordioso, talentoso, tolerante, misericordioso e que criou essa maravilha que é o universo. O segundo ponto é o coração aberto, a logística dos recursos. Quais são os recursos que nós podemos trazer à casa, entre aspas, do Senhor? Ouro, prata, bronze, materiais, né, que têm um valor econômico, mas não é só isso. É o nosso coração aberto. Porque um coração fechado, uma mente fechada, não vai entrar uma ideia nova. Um coração fechado, Deus não vai entrar, não vai fazer morada, não vai ali criar seu templo, né? O seu tabernáculo ali, não vai ser a sua morada. Porque está fechado, como que Deus entra, né? Então Deus quer construir esse templo no coração aberto, suscetível às coisas espirituais. E o terceiro ponto, que é o que nós estamos fazendo agora, que estamos abordando agora nesse momento, são as mãos habilidosas, a logística dos talentos. Então, a Bíblia diz que Deus encheu Bezalel do seu espírito e deu a ele habilidades, inteligência, conhecimento em todo artifício. Ou seja, capacitou Bezalel com inteligência, com habilidades, para quê? Para ele poder contribuir ali com Arão e Moisés. Então Deus não só usou Arão e Moisés, né, um sacerdote e um profeta, também usou um construtor aqui, para poder ter habilidades, para poder ajudar na construção. E vamos lá. E aqui, e também colocou nele um coração para ensinar as outras pessoas. E isso é muito importante quando você tem essa disponibilidade de ensinar as outras pessoas. Deus se agrada com isso. Então, um espírito de professor, né, que é aquele que se enche de sabedoria, e vai diante de crianças, muitas vezes, e passa seu conhecimento, né? Eu tive várias professores que marcaram minha vida, né? Uma eu tive lá no prezinho, outras no primário, de matemática, que foi sensacional, aprendi a gostar de matemática na escola Dr. Fernando Costa, na Vila São Jorge, em Santos, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. E ali, não era só porque minhas notas eram altas, é porque ali a professora tinha uma didática, uma emoção para estar passando a matemática. Então eu aprendi a gostar dos números. Um outro ponto, uma outra professora, foi uma professora que eu já estava numa 7ª ou 8ª série, e ela falava sobre história do Egito, e também me fascinou. Ela tinha um jeito especial de marcar a vida da gente com
com desenhos, com figuras, apontando no nosso livro de história as figuras, os livros, e foi sensacional, marcou muito minha vida também aquela professora. Infelizmente eu não lembro o nome desses professores, mas eu queria agradecer também a todos os professores de faculdade, todos os professores que me acompanharam a vida inteira e que me acompanham ainda, que ainda transbordam na minha vida conhecimento, né? Mas hoje, graças a eles, eu posso buscar o meu conhecimento e sair das trevas para a luz, né? Para o entendimento daquilo que eu estou lendo, para o entendimento daquilo que é a proposta da Bíblia, para entendimento para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer para nossas vidas. E Ele quer, hoje, ainda hoje, construir em você o templo. E tem uma planta aqui, ó. Descanso, a logística do tempo, seu tempo, como é que é a dedicação do seu tempo para Deus, o teu coração, como que é, e as mãos habilidosas. E esse último é junto com Deus, né? Ele despeja num coração aberto e você obedecendo ali, carregando as baterias com ele nesse descanso sagrado, pode ser todos os dias, inclusive aos sábados, você carregar as baterias e entender que tudo vem dele e tudo volta para ele. Então é isso. E como em Pentecostes do artesanato, o Espírito Santo não desceu em Êxodo para dar visões proféticas. Ele desceu para dar habilidades para trabalhar com ouro, bordar e esculpir. Qual é o seu talento que você pode entregar para Deus hoje? Qual é o seu dom? É cozinhar, é falar, é interpretar, é uma dança? O que você pode contribuir, seja numa igreja, seja no mundo secular, no seu trabalho, o que você pode contribuir, fazer um pouco a mais para que o Deus Todo-Poderoso seja exaltado? É no seu escritório? Seu escritório tem um lugar onde você passa alguns momentos ali refletindo sobre a vontade do Criador? O que nós viemos fazer aqui nesse planeta? Eu sou o Clóvis e sejam todos bem-vindos ao canal Bússola do Sucesso. Fiquem com a gente. Se você ainda não compartilhou e está gostando desse conteúdo, fica com a gente, compartilha, se inscreve no canal. A gente sempre traz uma visão bíblica aqui para desvendar alguns segredos, desmistificar alguns outros e crescer a parte espiritual. O mundo aí está na inteligência artificial e nós ainda fazemos guerras, né? De vez fazer paz e amor, que nem dizia lá na década de 70 do século passado. Muito melhor armarmos uns aos outros. E é isso que Deus espera da gente. Então em 2023, eu fui a Israel, né? Aprendi muito com o rabinato lá, fui à sinagoga, participei de um Shabat, e como mudou minha vida, né? Como tem mudado minha vida. Fui fazer várias viagens e coletar experiências pelo Brasil, pelo mundo. Fui à Inglaterra também, em Londres. Não pude desfrutar muito, porque o tempo era muito corrido, mas eu senti a energia do lugar. Eu pude desfrutar daquele, mesmo estando ansioso para não perder um voo que eu tinha para Israel, eu pude desfrutar, eu pude apreciar ali aqueles momentos. E tudo isso eu devo a Deus. Não foi os meus recursos, não foi a minha vontade, não foi Deus que colocou no meu coração um anseio de conhecer Israel, e por incrível que pareça, tudo aconteceu da maneira que Ele queria, no momento que Ele queria, do jeito que Ele queria. Então acredite, esses 3 pontos vai te levar a um crescimento espiritual, a uma comunhão com Deus, e Deus vai fazer morada no teu coração. Ele vai fazer. E Ele vai aperfeiçoar os seus dons. O seu dom não é uma propriedade privada sua. É um legado que você deve compartilhar com os outros. É essa obra que Deus quer continuar na sua vida e que você transborde na vida das pessoas. Isso vai fazer você crescer. E veja o que Bezael e Aholiabe
não foram chamados apenas para fazer, mas para ensinar os outros, né? E isso é sensacional. Eles foram capacitados, Deus deu esses dons para eles e eles puderam ensinar outras pessoas, né? E espero que esse vídeo hoje também possa contribuir na sua vida. Se você tem uma habilidade, se você tem uma responsabilidade, se você tem uma habilidade, você tem uma responsabilidade de passá-la adiante. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Mas tendo a convicção de que não foi a força do seu braço. Foi Deus que te capacitou, que deu as tuas habilidades, que te deu a inteligência, porque tudo vem de Deus. Não espere, né, um chamado grandioso para pregar na frente de uma igreja, no púlpito. Não espere isso. Faça com. Se você tem habilidade em limpeza, ontem aconteceu aqui uma mini tragédia. O vaso sanitário transbordou, entupiu, e se a gente não tem a humildade necessária, a gente deixa a casa fedendo, né? Então a gente tem que colocar a mão na sujeira para limpar e ser agradecido no final das contas, porque não foi algo pior, não explodiu nenhum equipamento eletrônico aqui do estúdio, nem nada, que aqui eu tenho um canto que eu faço de estúdio. Não comprometeu meus equipamentos, não queimou nenhum computador, e é graças a Deus por isso. E tudo isso tem que estar de acordo com o teu chamado. O teu talento é o teu chamado. Se tem mãos para servir, sirva. Se tem intelecto para servir, sirva. Mas faça cheio do Espírito Santo, não cheio de vaidade. Faça para ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Então, sempre se capacitando no Espírito de Deus. Voltando à ansiedade, né, da construção, o tabernáculo foi construído perfeitamente. Não porque o povo de Israel trabalhou mais, mas porque eles trabalharam do jeito de Deus, não do jeito deles. A planta de Êxodo 35 nos lembra que a sua vida cristã deve seguir esta ordem. Comece com o descanso sagrado, priorizando a recarga da sua alma em Cristo, priorizando o início do seu dia a Deus. Sirva com um coração aberto, deixando sua gratidão ser a única motivação para o que você doa. Use suas mãos habilidosas, colocando todos os seus talentos seculares e espirituais a serviço do reino. O apelo final é este: você é o tabernáculo. Você está permitindo que o Espírito construa um templo de Deus em você? Se o seu coração está cansado, se as suas ofertas estão frias, ou se os seus talentos estão enferrujados, eu te convido você a se comprometer hoje com essa tríade da consagração, com aqueles 3 pontos que eu falei. Comece recarregando suas baterias em Deus, no sábado sagrado, no seu momento ali que você acordar, antes de pôr o pé no chão. Já agradece da cama mesmo. O segundo ponto é ter um coração aberto à logística dos recursos, né? Você vai passar pela logística do seu tempo, a logística dos recursos, né? Os seus bens materiais, seus talentos. Talentos que eu digo é recurso material, financeiro mesmo, e também com tudo isso na devoção a Deus. E o terceiro ponto, as mãos habilidosas, a logística dos talentos. Se Deus te encheu de várias habilidades, sirva o próximo. Vá, se você não teve um chamado para fazer uma live, então que você, no teu trabalho, seja o melhor trabalho do mundo, que você sirva a Deus no seu trabalho. E eu quero finalizar isso aqui com vocês. Vamos juntos construir para a glória de Deus o templo, né? Bom, começando recarregando as nossas energias, dando o nosso melhor, o nosso tempo. Nosso tempo é a coisa mais sagrada que nós temos. Um coração aberto à logística dos recursos e as mãos habilidosas. Então, eu quero deixar aqui com a planta do reino, como Deus quer construir esse templo em você, e quero ir junto com você. Assiste os próximos vídeos aqui, não se esqueça de se inscrever se esse conteúdo te fortaleceu de alguma maneira.
deixa teu like, compartilha com os teus amigos aí no teu grupo, da tua igreja, ou para alguém que precisa entender que nós precisamos o tempo inteiro ser templo do Espírito Santo. Obrigado e até a próxima.